A paz de Jesus, meus irmãos, mais uma vez, quero agradecer a Deus. Estamos aqui para trazer mais uma palavra aos nossos irmãos e ouvintes. Desde já agradecendo a todos por estar aí ouvindo esta palavra e acompanhando a nossa programação. Segunda, quarta e sextas. Mais uma vez, aos ouvintes da Rádio Louvor, nosso muito obrigado. Ao nosso irmão Diácono Marcos Paulo, também ao nosso pastor e amigo Edenilson. Nosso muito obrigado. Meus irmãos, hoje eu quero deixar uma palavra, ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 5, e a palavra ela relata o princípio de uma luta, e esta luta, muitas das vezes, nós podemos verificar ou averiguar um conflito interno dentro de nós. Essa luta, muitas das vezes, ela representa um conflito que temos dentro do nosso coração. Tais conflitos que muitas das vezes causam em nossas vidas consequências trágicas, elevadas por desobediência. Nós podemos ver uma simbologia do qual a palavra ela vai nos levar no decorrer do tempo. Vamos entrar na palavra, em nome de Jesus. E o título do texto diz: Moisés e Arão fala a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixai-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor. E ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossa carga. A palavra carga é o mesmo que cargo, ou as vossas ocupações, ou o vosso labor, ou o vosso trabalho. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós fazei abandonar as suas cargas. Até aqui. Irmãos, Moisés, como todos conhecem a história, ele mata os oficiais, ele vai para o deserto, fica em Midian por alguns 40 anos. O Senhor, ele apresenta a ele uma sarça ardente. Moisés, naquele momento, fala com o Senhor. O Senhor diz a Moisés: Olha, Moisés, as minhas palavras, irmãos, eu não te tirei do Egito e não te livrei da morte em vão. Se eu te livrei é porque eu tenho um trabalho para você. Aleluia. Se eu te tirei, se eu te salvei da matança, é porque eu tenho um propósito em sua vida. Então Moisés, ele tem aquele encontro com Deus, ele recebe uma ordem. A princípio ele questiona a Deus sobre como ele faria para libertar o povo do Egito. Porque Moisés pensava: eu sou apenas um homem, o Faraó tem um exército, eu já saí de lá fugido. Mas Moisés a fundo ainda não conhecia aquele Deus que teria falado com ele na sarça. Então Moisés, ele retorna ao Egito com uma ordenança: tirar o povo do Egito. Só que Moisés ele vai encontrar alguns obstáculos, no qual, no decorrer do tempo, o Senhor, após dar autoridade a ele, vai fazer com que cada vez a fé dele naquele Deus se reproduza cada vez mais. Então Moisés ele chega diante de Faraó juntamente com Arão, e Deus concede a eles ousadia, um espírito ousado, um espírito que tinha temor apenas a um Deus, o nosso Deus e Pai. E a palavra diz que, e depois que eles falaram com Deus,
eles foram, Moisés e Arão foram até Faraó. E a palavra diz que quando Moisés chega a Faraó, ele chega com uma ordem. E uma ordem usada por muitos profetas. Era a forma de dizer. Porque quando o Senhor revela a Moisés no monte, ele diz: diga para o meu povo que assim diz o Senhor. E ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. Nós vimos aqui a autoridade que Moisés recebe, ousadia que eles chegam de diante daquele homem que se considerava um Deus. E ali, no capítulo 2, ele vai dizer: eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei. Então, quando ele recebe essa ordenância, ele é um pouco arrogante em dizer: aqui quem manda sou eu. Esse Deus de vocês aqui não tem poder. Esse Deus de você não pode fazer nada, porque eu sou o rei. Eu sou o Deus, porque ele era considerado o Deus do Egito, era considerado o Deus Sol. E então Moisés, ele recebe a ordem do Senhor e passa essa ordem para Faraó. Irmãos, o que eu começo a enxergar nesta mensagem é o seguinte: nós jamais devemos desobedecer uma ordem enviada pelo Senhor. O homem, ele tendo o poder que ele tiver, a nossa vida, ela está na mão de um Deus e Criador. Nós jamais devemos imaginar que podemos desobedecer ou desafiar este Deus. No decorrer da história, nós vimos que o próprio Deus vai dizer: eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe que vocês saiam do Egito. Por quê, meus queridos? Quando Deus começa a enviar as pragas para o Egito, creio eu que logo em seguida aquele povo seria liberto. E então a glória do Senhor não seria tão grande diante de todo esse fato, essa narrativa. Então nós vimos que a desobediência a uma ordem, no capítulo 2, ela vai acarretar as consequências. E em nossas vidas, muitas das vezes, isso acontece dessa forma. A desobediência sobre um chamado de Deus, a desobediência sobre uma ordem de Deus, a desobediência sobre uma determinação de Deus em nossas vidas, ela pode nos levar a acarretar a pesos da mão do Senhor sobre a vida, não somente daquele que é crente, mas também daquele que é incrédulo. E Moisés disse: se não deixares, ele virá sobre nós com espadas, com pestilências. Então Moisés, ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus. Então, meus irmãos, quando nós, muitas das vezes, recebemos esta ordenância, não se hesite em levar a sério o que o Senhor está dizendo. O povo de Israel, sendo filho, o Senhor não poupou por desobediência. Sodoma e Gomorra, por desobediência, o Senhor não poupou. O povo de Nínive, por desobediência, o Senhor não iria poupar. Então, se Faraó, naquele momento, eles recebem a palavra de Moisés e ele fizeste isto, talvez a pena seria menor. Mas o que eu aprendo nesta passagem? Toda desobediência leva a um juízo. Toda desobediência leva a uma punição. Quando você diz não ou sim, esta palavra ela tem que ter um peso para o bem ou para o mal. Então, Faraó, ele, com sua arrogância, ele diz: eu não conheço este Deus e nem tampouco deixarei ir. Ele não sabia que a ordenância vinha do alto e todo o comando sobre a vida dele, não somente dele, mas como todo o Egito estava na mão de um Deus que estava acima de todos os deuses. E nessa passagem nós começamos a entender que muitas coisas em nossas vidas, agora, ela depende da obediência, da excelência. Quando Jesus ele chega para os apóstolos, que eram discípulos e se tornaram apóstolos, e ele diz: deixai-vos as vossas cargas, deixai-vos o que vocês estão fazendo, siga-me, venham, sejam livres. Faraó vai dizer para aquele povo: volte para os teus trabalhos, volte para o seu labor. O que vocês estão fazendo? Moisés e Arão, ele está ali a mando do Senhor para representar a Deus nesta nova empreitada, neste novo comando.
Então o Senhor falava a Moisés, e Moisés vinha até Faraó. E às vezes, irmãos, o que eu aprendo nessa passagem, quando Moisés se refere a Faraó, ele se dirige a Faraó, ele disse, para que não venha sobre nós. Quando Moisés diz nós, ele incluía não somente o povo de Israel, mas o povo egípcio. Por quê, irmãos? Se estava empreitando ali uma passagem, uma falácia entre Moisés e Faraó, era sinal de que estava num novo começo, de um novo trato. Por quê? Porque o trato que existia naquele momento era hebreus serve a Faraó. Faraó escraviza hebreu. Mas se nós voltarmos a anos atrás, o Senhor já havia feito esta promessa que levaria aquele povo para aquele lugar. E que por 400 anos eles seriam castigados. E que ele castigaria a nação na qual escravizou Israel. Então, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te levou a passar por este deserto, o mesmo Deus que te levou a ser escravizado, vai ser o mesmo Deus que vai te tirar com tuas mãos e te colocar no lugar de honra, te colocar para servi-lo, porque ele disse, deixa o meu povo ir a caminho de 3 dias me servir no deserto. O mesmo Deus que te colocou no mundo, aquele Deus que te colocou no Egito, aquele Deus que te levou para aquele lugar, é o Deus que vai te tirar de lá, para que você venha o servir. Aquela era a mensagem do Senhor. O povo que ali estava, já não aguentava o jugo da escravidão. O povo que ali estava, não aguentava mais aquele peso. E o Senhor disse a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Às vezes, irmãos, nós pensamos, nós estamos passando por certas dificuldades, porque aquele povo era um povo escolhido de Deus. Já era um povo que Deus tinha feito uma promessa sobre eles. Era um povo que Deus tinha um trato com eles. E muitas das vezes nós pensamos, nós chegamos a certos níveis de nossas vidas, nós pensamos, o Senhor esqueceu de mim. Às vezes nós choramos, nós relutamos, nós murmuramos e pensamos, o Senhor nos abandonou. Mas a palavra de Deus vai dizer que mesmo que teu pai te abandone, tua mãe te abandone, ele jamais te abandonará. Por quê? Era necessário aquele povo estar ali, naqueles anos, passar aquelas aflições, porque a palavra vai dizer, lá no capítulo 6, que até para libertar o povo de Israel, o Senhor irá afligir aquele povo. Como, irmão? Quando ele pega e manda os oficiais retirar a palha para que eles continuem fazendo a mesma proporção de tijolos e que eles continuem produzindo, aleluia, da mesma forma o que eles produziam quando o Faraó lhe dava uma facilidade. Mas aquilo ali já estava no propósito do Criador. Por quê? Porque o Criador já conhecia o coração daquele povo de Israel. E ele vai trazer mais uma aflição. Por que mais uma aflição, irmão? Porque às vezes, se o Senhor, ele já chega e nos concede logo o que a gente já está pedindo, nós saímos sorrindo até no canto. E às vezes nós esquecemos de continuar obedecendo o Senhor. E não foi diferente, meu irmão. Lá na frente você vai ver que o povo no caminho do deserto, 3 dias de marcha, já começa a murmurar. Então quando o Senhor, ele leva aquele povo, mais uma vez, a ser afligido pelo Egito, aquela aflição seria a última aflição. E qual seria, irmão? Produzir sem ter condição. Produzir sem ter material. Aquele povo agora conheceria que Deus, ele pode nos levar ao cativeiro e nos tirar do cativeiro. Mas, irmão, a religião, ela passa uma imagem de um Deus carrasco. Não, de um Deus cruel. Não. Muitas das vezes a gente conversa com certos ateus e eles vão dizer, mas esse Deus é um Deus carrasco, é um Deus cruel. Porque ele manda o povo, ele prende o povo, ele manda açoitar o povo. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o pai corrige o filho que ama.
Sempre que eu, às vezes, estou conversando com as pessoas assim, eu sempre faço esse questionamento a eles. Porque muitas das vezes nós que somos pais, nós sabemos que nós vimos nossos filhos que estão ali mexendo com algo, e nós sabemos que aquilo não é bom. E naquele momento você fala, filho, não faça. O filho continua temando. Filho, não faça. O filho continua temando. É necessário, muitas das vezes, um castigo, porque às vezes o filho não entende. O ser humano, ele já passou a desconhecer a obediência. Por quê? Porque o pecado do princípio era a desobediência, no qual Adão deixou dentro da nossa carne. É a desobediência que leva às consequências. A desobediência de Adão levou à consequência de ser expulso do paraíso. A desobediência de Jonas levou a enfiar-se dentro de uma baleia por 3 dias. A desobediência de Israel levou o seu povo ao cativeiro por 400 anos. Então a desobediência, ela traz consequências. Então o pecado da desobediência, ele já está dentro de nós. Ele é um diabo que nós devemos combater 24 horas. A desobediência é uma cruz que nós devemos carregá-la. Quando o Senhor, ele chama aquele povo, é uma ordem. Quando o Senhor Jesus chama os discípulos, era uma ordem. Quando o Senhor chama Jonas e fala, Jonas, vá a Nínive, é uma ordem. Quando Deus chama Moisés, é uma ordem. Quando Deus manda Moisés a Faraó dizer, deixe-me ir o meu povo, é uma ordem. E a ordem, ela deve ser cumprida. A ordem deve ser cumprida. Irmãos, quantas vezes, no decorrer da história, Moisés esteve na presença de Faraó? E ali foi necessário o Senhor liberar pragas, pestes sobre aquele povo. E mesmo assim, não era o fim. Não era o fim. Por quê, meu irmão? Quantas vezes o povo de Israel orava a Deus, pedindo ao Senhor que por libertação, mas não era o fim. Por que você está dizendo isso, irmão? Eu quero dizer para você nesta noite que o tempo que o Senhor escreveu para você passar por tribulação é o tempo que Ele determinou e não o tempo das suas orações. Não o tempo do seu clamor. Não é o tempo que você escreveu. É o tempo que Ele achou necessário. Jesus, no teu ministério, Ele passa pelas aflições, pelo tempo determinado por Deus. Paulo, ele passa pelas suas aflições no tempo determinado por Deus. Pedro, João na ilha de Pátimo, passa por tempo determinado por Deus. A obediência, ela leva a essas consequências, tanto para bem quanto para mal. Mas uma coisa nós devemos sempre ter na nossa mente. Lembra da história de Jó, quando o Senhor chama Satanás. Diz, olha, Jó é um homem obediente, um homem temente. Mas aí, irmão, Deus tinha um tempo para que Jó passasse por aquelas provações. E a vida de Jó começou a ser transformada de bem a mal. Ele começou a perder todas as coisas. E ele estava ali firme, sempre orando a Deus, pedindo a Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, não cesse, continue orando, persista, obedeça. Se Deus mandou uma ordem, cumpra, seja qual for a sua ordem. Lembra de Abraão? Abraão, leva teu filho e me ofereça em sacrifício. Ele mão no filho e partiu. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas dizem, mas a graça não precisa disso. A obediência é ordenância. Ordenância perpétua. O sacrifício, não é mais mandamento. Mas a obediência, se você pegar quando o Senhor aparece a Moisés, ele começa a deixar para o povo o quê? É ordenância. Quando ele chama a Adão, ele ordena a Adão, não coma deste fruto. Quando ele chama Moisés, ele fala, Moisés, vá ao Egito. Aleluia. Quando eles estão no Monte Sinai, que era para entregar ao povo a tábua da lei com os mandamentos, ele começa a escrever com a palavra não. E não é obediência. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Obediência. Quando ele diz, não farás para ti imagem de adoração. Obediência. Não furtarás. Obediência. Não matarás. Obediência. Então, meu irmão, é obediência. Mas aí Jesus diz,
2 novos mandamentos vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Obediência. Porque essa obediência vai levar a consequências. Se eu entender a ordenança é boa, a obediência responde. Aquilo que Paulo escreve: porventura, a lei é mal, é ruim? Não. Ela te ensina a obedecer. Será necessário, meu querido, que Deus faça como ele fez com Faraó? Endureça o coração e aflige você mais? Se você está sendo afligido, eu quero convidar a você, nesta noite, a continuar orando, a continuar buscando, a continuar obedecendo, a continuar na obediência. Por quê, meu irmão? Porque o coração do Senhor, ele agrada aqueles que o temem e o obedecem. Diferentemente do que você está passando, do propósito que você está passando, o deserto que você está entrando nele agora, o deserto que você está passando, não importa. Mantenha-se em posição de soldado obediente na batalha. Por quê, meu querido? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra até no fundo da alma, e a separação entre a alma e o espírito. Por quê, meu irmão? A alma, ela quer desobedecer, mas o espírito, ele é obediente. A alma, todo o tempo, ela quer desobedecer, mas o espírito é obediente. E isso na minha vida, quando eu disse que ela traz para a minha vida um conflito interno entre Faraó e Deus, eu estou trazendo um conflito interno entre a alma e o espírito. Faraó, ele achava que ele tinha nas tuas mãos o poder e ele poderia desobedecer a Deus, mas Deus é espírito, e o espírito ele tem que ser obedecido. A alma tem que obedecer ao espírito, porque a palavra vai dizer bem claro: aquele que vive no espírito anda no espírito, que vive na carne anda na carne, e a alma ela alimenta a carne. Eu trago para a minha vida e convido a você a colocar um ponto final neste conflito de desobediência que está dentro do teu coração. Eu convido você a pôr um ponto final neste conflito entre a alma e o espírito, começar a ouvir mais o espírito, encher mais a nossa alma com o espírito e não com a carne, para que o nosso corpo ele não venha padecer com pestilências, com espada, para que o nosso corpo ele não venha sofrer por aquilo que a nossa alma levou a fazer, por aquilo que a nossa alma o entregou a sofrer. E se nós vivemos no espírito, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se nós vivemos na alma, nosso corpo será cheio de treva, porque a alma ela luta todo o tempo pelos prazeres da carne. Então vamos lutar, meu querido. Vamos tirar de dentro de nós esse Egito desobediente, esse Egito, esse Faraó que está dentro do nosso coração o tempo inteiro, endurecendo ali e querendo fazer com que nós desobedecemos a ordem que o Senhor Deus tem para nós. A autoridade se cumpre, a obediência ela traz consequências. Jamais esqueça que nós devemos ter ousadia ao falar. Em nome do Senhor Jesus, nós devemos abandonar esta carga que nós temos nas nossas vidas cotidianas para um novo jugo, porque o Senhor Jesus disse, esta imagem se reflete: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida grandemente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Uma boa noite, até a próxima, se Deus quiser.